Olá, amigos! Estou aqui nesse canal singelo e alegre para conversar com vocês sobre o assunto da glândula pineal. Eu tenho buscado trazer a vocês assuntos relevantes à doutrina espírita e a outras religiões, que acho que é muito importante que nós saibamos que essa glândula é uma dádiva de Deus. Desde os primórdios da antiguidade, os orientais diziam que ela é a nossa conexão com Deus. E ela é, por definição, a conexão com o plano espiritual, que é a nossa divindade. A glândula pineal, ela tem um sinônimo que é a epífise. Alguns a conhecem com essa denominação. Ela recebe informações do meio externo, tanto físico como espiritual. Ela é semelhante a um roteador Wi-Fi, que envia informações da internet aos aparelhos pessoais. A glândula pineal, a gente vai falar alguma coisinha da parte física, né? Os aspectos físicos dela. Ela situa-se no centro do cérebro. Se nós passarmos uma linha imaginária aqui no meio dos olhos, nós adentraremos exatamente a linha da glândula pineal. Por isso que ela é também denominada por alguns, principalmente as pessoas, as religiões orientais, eles a denominam como um terceiro olho. Ela é localizada, então, no centro do cérebro, tem a forma de uma pinha, ela é muitíssimo irrigada, produz hormônios, né, principalmente a melatonina, que é produzido na ausência de luz. Ela controla o nosso ciclo circadiano, como se fosse o nosso relógio biológico. Tem ação ascendente, né, sobre os hormônios do nosso corpo e sobre principalmente a parte reprodutora, mas ela atua também no nosso sistema imunológico e o nosso sistema endócrino. A glândula pineal, ela é responsável por essa nossa conexão com o mundo espiritual extrafísico. Ela capta parte da luz recebida através dos olhos. Então, além dela captar a luz, as questões do mundo extrafísico, ela capta a luz recebida através dos olhos também. A melhor definição que nós poderíamos dar à glândula pineal é como um órgão senso-magnético. Capta sensações e capta o magnetismo local. Também pode ser vista hoje por métodos de imagem, como aqui no centro dessa imagem de ressonância magnética. Esses métodos de imagem podem permitir, como eu disse, que nós consigamos visualizar a glândula pineal e as relações que ela possui com os órgãos, com as estruturas cerebrais adjacentes. Não é por acaso que ela está nesse centro cerebral, né? A formação, a constituição desta glândula, ela faz com que ela consiga desenvolver essas funções. Se nós pegarmos uma peça de anatomia da glândula pineal, a peça, vemos que ela está bem nesse centro cerebral, como no formato de uma pinha, e ela foi estudada histologicamente, exaustivamente, pelo Dr. Sérgio Felipe, que na verdade é um clínico que atua como neurocientista e neurofisiologista. Ele possui em São Paulo um centro Pineal Center, onde são desenvolvidos e tratados muitos casos psiquiátricos e que, como ele tem também esse desenvolvimento desse estudo da pineal, sempre são tratadas as duas maneiras desta glândula, né? E às vezes da patologia que é trazida para ele. Ele até conta numa de suas palestras que foi através de visões que ele conseguiu de dois médicos famosíssimos aqui, que ele os recebeu em sua casa, os visualizou, achou que estava até tendo alguma alucinação e que pediram para ele estudar a glândula pineal, que na época em que ele começou a estudá-la, ela era uma glândula que não servia para nada. Inclusive eu, que eu tenho 37 anos de formada, quando eu estudei, eu lembro muito bem no meu livro de neuroanatomia, a pineal era um órgão meramente vestigial. Aí o Dr. Sérgio Felipe, fazendo os estudos histológicos, ele percebeu que aquelas calcificações que apareciam nos métodos de imagem da glândula pineal não eram calcificações que
que mostrava um órgão vestigial. É uma calcificação de redução de órgão, né? Uma calcificação como uma finalização de um processo, por exemplo, inflamatório, no caso de um órgão vestigial. Eram cristais de apatita. E os cristais, eles são condutores de energia. Muito importante. Essas imagens que nós observamos aí no slide mostram exatamente isso, esses pontinhos brilhantes. E aí, o Dr. Sérgio também, ele relacionou a pineal com os cristais, dizendo que quanto maior o número de cristais, mais é a intensidade da mediunidade. E ele até divide em dois grupos. As pessoas que apresentam nos métodos de imagem cristais mais compactados possuem uma mediunidade de incorporação. E as pessoas que possuem cristais menos compactados possuem uma mediunidade de desdobramento. E isso o ajuda muito no tratamento das diversas patologias que acontecem e nos diagnósticos das mesmas. Se nós nos reportarmos à literatura espírita, no livro de Chico Xavier e André Luiz, da linha A Vida no Mundo Espiritual, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, intitulado A Epífise, André Luiz nos diz o seguinte: a glândula pineal é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. Até então, ela não tem manifestação. Então, ela vai acordar, após os 14 anos, as forças criadoras. E, em seguida, ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura na Terra. Após os 14 anos, até os 14, ela fica estacionária. E, após isso, ela reabre seus mundos e sensações e impressões na esfera emocional. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade e tem elevada expressão em nosso corpo etérico, onde está o nosso perispírito. A pineal, ela vem também, ele continua nesse capítulo dizendo que ela desata os laços da natureza que nos ligam às existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento de nossa alma, e deixa entrever a grandeza de faculdades criadoras que a criatura se acha investida. Ela controla magneticamente as outras glândulas genitais, né, as glândulas genitais, que segregam hormônios. Então, na verdade, a glândula pineal, ela coordena as glândulas genitais, a liberação de hormônios, e ela secreta os hormônios psíquicos ou unidade de forças que atuam nessas glândulas. E ela vai ter também, como eu disse, ascendência sobre o sistema endócrino. Quanto mais sagrada a existência, mais nobre será essa nossa expressão. Então, esse capítulo ele vem dizer para nós o porquê de muitos adolescentes passarem a apresentar comportamentos diferentes, porque eles passam a ter a lembrança, ainda que inconsciente, de memórias de vidas passadas. Então, muitas vezes, eles se reencontram com seus algozes. Às vezes, um pai, um familiar pode ter sido seu algoz numa vida. E aí ele tem aquela expressão emocional de uma tristeza, às vezes de uma rebeldia. Então é importante que nós percebamos essas mudanças em nossos adolescentes e tenhamos compaixão com eles e procuremos encaminhá-los a tratamentos psicológicos, a tratamentos espirituais. Conversemos com eles, tratamentos florais, para que nós os acolhamos nessa nova caminhada que será a partir da manifestação dessa glândula pineal. André Luiz ainda diz nesse mesmo livro, ele participou de uma reunião mediúnica no mundo espiritual e ele notava a singularidade do cérebro do médium e admirava essa luz crescente que a epífise se deixava perceber, pois a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e ao seu redor formavam um lótus de pétalas sublimes. E ele dizia que nas demais pessoas
a glândula também apresentava uma luminosidade, mas não como aquela do médium que estava dando aquela comunicação. Então, isso é muito nobre, vai ao encontro de questões de estudos da espiritualidade, da doutrina espírita, que nos dizem que a mediunidade é uma bênção, que a cada comunicação você recebe um quantum de energia maravilhoso que vai funcionar como se fosse até uma psicoterapia. Você se inunda de energias benfazejas e vai limpando questões do seu inconsciente que precisavam ser trabalhadas. Então é muito importante. As pessoas que têm mediunidade não tenham medo, vão estudar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito importante aproveitar essa dádiva, esse dom de Deus. O Dr. Hernani, que foi uma pessoa maravilhosa, muito conhecida no espiritismo científico, um grande pesquisador, eu tive a oportunidade assim riquíssima na minha vida de conviver intimamente com ele nesse curso de espiritismo científico que é ministrado, eu acredito até hoje, na cidade de Bauru, onde ele residiu, acredito que os últimos 15 ou 20 anos de sua vida. E o Dr. Hernani, ele de vez em quando ele tinha uma clarividência e ele dizia que na reunião mediúnica ele via realmente a glândula pineal do médium vibrar com uma luz neon. Era algo surpreendente. Então, muito importante, né, gente, que nós nos nutramos desses conhecimentos para que reforcemos a nossa vontade de evoluir, né? A pineal, então, aqui nesse slide, mostrando a pineal durante o transe mediúnico, como ela fica brilhante e maravilhosa. A pineal, ela vem a ser esse órgão, como eu disse para vocês, senso magnético, capta sensações e magnetismo. Então, no órgão do sentido, ela capta a luz que penetra pelos olhos, então parte estimula a retina e parte vai estimular a pineal. E ela é um órgão magnético, então nas aves, por exemplo, ela consegue orientá-los para o norte da Terra, quando as aves fazem o processo migratório. Em seres humanos, ela capta o magnetismo das pessoas, dos ambientes, de encarnados e desencarnados, simpatias e antipatias e absorções de energia. Então, quando nós entramos num lugar e sentimos que algo está muito bom, vamos começar pelo bom, né, gente? A glândula pineal está trabalhando. Ao contrário, quando entramos num lugar e sentimos aquela coisa pesada, ela já está captando a negatividade. Eu me lembro muitas vezes, há uns 10 anos atrás, eu saía com umas amigas, íamos num pub e aqui da cidade de Sorocaba. E ele tocava músicas, né, gostosas, as pessoas dançavam, e aí ele ficava aberto das 4 da tarde até a 1 da manhã. Mas eu me lembro que após a 11h30, meia-noite, eu já não me sentia bem. A minha pineal já começava a captar, porque imagina, as pessoas que estavam lá desde as 4 ingerindo álcool, imagina como já estavam com companhias espirituais naquele momento e o quanto já haviam sido atraídas essas companhias. Então, era o meu senso, meu ponto sensorial, meu relógio magnético biológico. Eu pegava meu carrinho com as minhas amigas e íamos embora. Já estava bom, já tínhamos ouvido música, tínhamos dançado um pouquinho, partido papo com amigos e ótimo. E o resto que ficasse para ser limpo posteriormente. A glândula pineal, ela relaciona-se com o nosso 7º chakra. Embora algumas religiões orientais a relacionem com o 6º, mas a doutrina espírita entende que existe uma modulação entre o 6º e o 7º, controlando nossas funções cerebrais, neuroendócrinas, intuição, autoconhecimento, autodesenvolvimento, sabedoria e devoção. O principal hormônio produzido pela pineal, como eu disse lá no comecinho do nossa explanação, é a melatonina. Ele tem uma liberação noturna e quando percebemos a luz do sol, ela se transforma recebemos, desculpe, a luz do sol, ela se transforma em serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria. Ambas têm o mesmo receptor, precursor aminoácido, que é o triptofano. Muito importante lembrar aqui a necessidade de nós retirarmos também de nossos quartos, na hora de dormir, deixarmos o ambiente bem escuro.
retirarmos da tomada, se você tiver televisão, se você tiver equipamentos eletrônicos, os deixarem fora do quarto, porque pode até deixar carregando fora, né, o celular, mas não deixarem próximo de você, muito menos próximo de sua cabeça, porque eles emitem irradiações, magnetismos que atrapalham o funcionamento da glândula pineal. E na verdade, se o celular estiver ligado, você está conectado inconscientemente com muitos dos seus contatos ali, que muitas vezes as pessoas não estão bem e estão passando aquele magnetismo para você, tá bom? Então fica aqui essa sugestão para que nós harmonizemos nossa pineal. Existem distúrbios da função da pineal, porque ela rege todo o nosso sistema neuroendócrino. Então há distúrbios de aprendizagem, distúrbios da capacidade de concentração. Então a pessoa que dorme mal, ela acaba tendo dificuldade para se concentrar. Problemas de memória, problemas de infertilidade, irritabilidade, insônia, distúrbios hormonais, infertilidade e obesidade. Um jeito de combater a obesidade é dormir bem. Retire os equipamentos eletrônicos do quarto. Eu, particularmente, eu tenho um despertadorzinho bem antigo que eu deixo meio longe da cama, aquele bem antiguinho mesmo, mas barulhento que é o danado, e eu aproveito e me desperto com ele. Deixo o celular no banheiro, lá, né, com a porta fechada. Se não entrar nenhuma luz, é o ideal. Aquela janela blackout, né, muito bom. A pineal, ela pode ser nutrida também com alimentos saudáveis. Então, por exemplo, a aveia, que ajuda a produzir melatonina, e os grãos em geral. Grãos integrais, como a cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, a banana, as castanhas e sementes de frutas vermelhas, algas marinhas, que vão trazer iodo, que ajuda a otimizar o funcionamento da pineal, folhas verdes escuras, feijão verde, cranberry, o ovo, imagina, o ovo que era tão vilão de muitas coisas, hoje é o mocinho do filme, né? E o chocolate amargo. Então, olha que gostoso. Vocês me virem comendo chocolatinho aí, eu vou falar, ó, gente, estou estimulando a minha pineal, chocolate amargo. E como ativamos essa glândula pineal? Meditações, orações, contato com a natureza vai baixar suas ondas mentais para ondas teta, a prática do bem, respirações, como manda os yogis, inspirar por uma narina, reter e expirar pela outra narina. As narinas alternadas facilitam muito. Músicas instrumentais, mantras, o mantra Om, que ele harmoniza todo o nosso sistema energético. Cultivar o silêncio. Então, aqui eu colocando novamente para vocês, evitar o contato com equipamentos eletrônicos e deixá-los desligados das tomadas. E existe um floral, né? Eu brinco que médico adora dar um remedinho, né? Então, eu sempre trago aqui, mas sem compromisso, para os que não acreditam, a ativação da glândula pineal pode ser feita por um floral da linha do Floral de Minas, que é o Fórmula do Sétimo Chakra. Vocês tomam 4 gotas, 4 vezes ao dia. O ideal é durante 3 meses, tá? E eu vou ler aqui sobre o que faz esse floral. O floral do sétimo chakra é uma essência que busca elevar-se elevar os nossos estados de consciência e perceber sensações além dos limites do espaço e do tempo. A sua ação visa abrir a nossa mente para compreender os aspectos profundos de nossa existência e estabelecer uma conexão mais firme com o universo espiritual. Uma das principais funções é integrar todos os outros chakras, que são os centros energéticos do corpo humano, harmonizando-os e equilibrando o fluxo de energia vital em todo o nosso organismo. Então é uma fórmula completa. Eu já tive a oportunidade de utilizar essa fórmula. É muito bom, gente. A gente vai desenvolvendo coisas nobres em nossas vidas e, sobretudo, a energia crística. Então, para ativarmos a glândula pineal, é importante sempre mantermos uma sintonia plena com Jesus e com seus ensinamentos.
E eu queria aqui agradecer a vocês todos essa oportunidade, né? Agradecer a disposição de me ouvirem, agradecer pela atenção, carinho e a oportunidade que essa espiritualidade amiga vem me intuindo para que eu faça essas explanações para divulgar um pouco de conhecimento, né? Que ainda que singelo, mas que pode ajudar a muitas pessoas. Então, que Jesus os abençoe e que fiquem sempre na paz, na alegria, lembrando dessa glândula maravilhosa que Deus nos presenteou para que efetuássemos a nossa evolução de maneira saudável, serena e amorosa. Muito obrigada. Namastê.